Oi, eu sou Cláudia De Crescenzo e estou na Gerência de Aperfeiçoamento de Carreiras da Secretaria Municipal de Saúde. E hoje, no Você em Foco, continuaremos a conversar sobre o quadro de analistas da saúde, ok? Então vamos lá. Vamos lembrar que já conversamos sobre a própria lei, a 16.122, de 15 de janeiro de 2015, sobre as possibilidades de integração dos funcionários e servidores do quadro da saúde nível superior, nível médio e nível básico. Já falamos também da importância de você ir buscar informação, de você ir na sua área de RH, tirar suas dúvidas e vislumbrar o que será a sua carreira. Lembramos também, e hoje mais uma vez, da importância de você ser o gestor da sua carreira, de você ser o principal autor da gestão de carreiras, da sua categoria profissional e de ter como coautor a sua área de RH. Mas hoje nós vamos conversar sobre mais detalhes. Por exemplo, jornada especial. O que é isso? Jornada especial é uma convocação que é feita para alguns servidores, que são previstas as jornadas especiais em algumas categorias. Então vamos ver. Por que está em vermelho? É um detalhe importante. Lembra que no outro programa nós colocamos que tudo que tiver em destaque em vermelho são situações importantes para a gente lembrar, tirar dúvida, perguntar e buscar orientação. Os servidores que na data da publicação da lei, a data lembra? 15 de janeiro de 2015, a data da lei, publicada em 16 de janeiro de 2015, que se encontrem submetidos à jornada especial por convocação. Qual é o grande detalhe aí? Entre jornada que você tenha por cargo e jornada por convocação. Aqui a contemplação é por convocação. Poderão optar em definitivo por esta jornada, desde que, na data da opção, quando você for lá na sua área de RH, você tem sua jornada por convocação, estava na jornada, na data da publicação da lei, tá? E na data da sua opção, no dia que você foi optar, estejam submetidos à mesma jornada. A sua convocação, por exemplo, é para uma jornada de 24. Você sempre esteve na jornada de 24. Por um período de 5 anos. 5 anos. Ininterruptos ou não. Com paradas e retornos. E a referida jornada esteja prevista como uma das jornadas básicas do seu cargo, ela é prevista no seu cargo, jornada de 24, jornada de 40, conforme disposto no artigo 26, parágrafo 5º, artigo 30. Então, quem pode optar pela jornada especial? Quem está por convocação, na data da publicação da lei, tá? Que tenha os 5 anos ininterruptos ou não no dia, na data da sua opção. Isso é um detalhe muito importante. Tá? Para você, servidor, que tem esta convocação, tá? E que tem os 5 anos, você precisa confirmar esta informação na data da sua opção. Tá? Por que em vermelho? Porque é um detalhe importante e somente para alguns casos, não são para todos. Está em dúvida? Não lembra se você tem os 5 anos? Então vá buscar essa somatória de tempo. Pergunte para a sua área de RH, ok? Progressão e promoção em 2014. Nós já conversamos sobre a proposta de progressão e promoção, ou seja, evolução na sua carreira dentro do novo quadro, mas aqui nós vamos lembrar de um detalhe. Tivemos os eventos de progressão e promoção em 2014, e tem um detalhe que também é contemplado nesta lei. O servidor
com progressão funcional ou promoção no exercício de 2014, ou seja, no ano passado, será, primeiramente, enquadrado no símbolo correspondente à referência no qual ele se encontrava em maio de 2014. Vamos lembrar dois detalhes? Símbolo é a nova denominação do que chamávamos de referência. Maio de 2014. A lei é retroativa a maio de 2014. Sendo que, a partir de junho de 2014, ele será enquadrado no símbolo correspondente à referência alcançada na progressão funcional ou promoção, relativa ao exercício de 2014. Isto é previsto no parágrafo 4º, artigo 41. Vamos conversar sobre isso novamente. Você teve a sua progressão ou a sua promoção em 2014, tá? O quadro, ele é retroativo a maio de 2014. Como a publicação da progressão e da promoção aconteceu em junho, inicialmente, você vai ser enquadrado naquele símbolo, antiga referência, que você estava em maio de 2014. No mês seguinte, você é enquadrado naquela referência anteriormente e no símbolo que você alcançou com a progressão de 2014. É um detalhe importante porque tem uma diferença bem considerável na questão do seu dinheiro, do seu ganho, ok? Então, são dois detalhes que não podemos deixar de comentar. A jornada especial, ou seja, a opção de jornada por convocação, e o que acontecerá com quem progrediu ou promoveu em 2014, tá? Vamos lá. Aqui, na verdade, nós temos um quadro resumido do que é o processo de integração do quadro de analistas da saúde, tá? Então, vamos ver. Analista de saúde, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, cirurgião dentista e demais categorias, tínhamos a denominação de especialista em saúde, dentro de cada categoria. Vamos lembrar, nível 1, 5 categorias, nível 2, mais 5 categorias, nível 3, 3 categorias. No quadro anterior, no PCCS anterior, nós tínhamos nível 1, 2 e 3. A grande novidade nesse quadro foi o nível 4 e a referência ou categoria ANS 14. Então, isto é o quadro de integração. Como existiam 3 níveis, são 3 níveis que trabalharemos, tá? Então, vamos supor, você está no ES7. Nominalmente, você vai ser integrado no ANS7. Ou você está no ES12. Nominalmente, no dia da sua opção, você será integrado no ANS12. Porém, vamos lembrar, vamos usar o que conversamos, o que acabamos de falar no slide anterior. Em maio de 2014, eu estava no ES7, progredi para o ES8. O meu enquadramento inicial será no ANS7, com a progressão, serei enquadrado no ANS8, ok? Então, nível superior, analista de saúde. E o médico? Segue a mesma lógica. 3 níveis, tá? 5 categorias, sendo que o terceiro com 3 categorias, tá? Eu sou um profissional da área médica, estou no ESM 9. Vou nominalmente para o ANSM 9. Promovi em 2014, mudei de nível. Estava no ESM 10, apresentei os títulos pertinentes e fui para o ESM 11. Em maio de 2014, sou enquadrado no ANSM 10 e
imediatamente em seguida, com a minha promoção, minha mudança de nível, vou para o ANSM 11. Ok? Assistente técnico de saúde. Sou o técnico de saúde. 2 níveis, porque este é o quadro da integração, de 1 a 10, de 1 a 5. Sou, como referência, TS1, vou para ASTS1. Mesma coisa, progredi TS9, inicialmente, ASTS9. Progredi, imediatamente no mês seguinte, sou enquadrado no ASTS10. Ok? Assistente de saúde. Sou os auxiliares técnicos em saúde, ok? 2 níveis, 10 categorias no primeiro nível, 5 categorias no segundo nível. Minha denominação, ATS, AT, ou vou para AS1, ou ATS8, vou para AS8. Progredi, ATS8, enquadrado no AS8, progredi, enquadrado no AS9. Lembrando, maio de 2014, você ainda estava no ATS8. Junho de 2014, você foi para o ATS9. Enquadra-se primeiro no AS8, depois no AS9. Promovi. Enquadra-se primeiro no ATS10, AS10, no mês seguinte, frente a eu ter atendido os critérios de progressão e da promoção, ATS11, AS11. Por que não temos o quadro do agente de saúde? Porque no período de integração, certo? Anterior, no plano anterior, não havia o nível básico da saúde. Ele foi a grande novidade que nós já comentamos no programa anterior, que é o nível básico da saúde, o agente de saúde. Então, não há uma integração frente ao plano anterior do quadro da saúde. Há uma integração daquelas categorias específicas do nível básico para hoje o nível básico da saúde. Outra situação, falamos, lembra, de servidores ativos, certo? Estatutários ou admitidos, e falamos de servidores inativos, aposentados, efetivos ou admitidos, ok? Estatutários ou admitidos. O que eles podem optar? Atendendo à legislação vigente, poderão sim fazer a sua opção, tá? Então vamos lembrar. No caso de servidores admitidos ou contratados, estáveis ou não, quer dizer, tem o admitido estável e o admitido não estável, que optarem pela remuneração por subsídio, terão as denominações de suas funções alteradas na conformidade do anexo 13 da Lei 16.122/15, artigo 52. O que isto quer dizer? Você é admitido, ativo ou inativo. O você é ativo poderá fazer a sua opção de acordo com o que é previsto no anexo 13. QSA, símbolo AGS, se for nível básico da saúde. AS ou ASTS, se for nível médio da saúde. Ou ANS ou ANSM, se for nível superior da saúde, com os valores específicos. É um símbolo único, ok? E você poderá fazer a sua opção, se assim for o seu desejo, e após você receber a informação de como a sua situação, o seu atual e futuro, ficará com todos os detalhes que a sua área de RH te dará. A manifestação de opção
pela fixação dos salários dos admitidos por regime de subsídio no prazo de 90 dias, a partir da publicação da lei, produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2014, dentro da mesma situação, retroativo a maio de 2014. Então, você, servidor admitido, estável ou não, ativo ou inativo, foi lá no seu setor de RH, buscou a informação, decidiu por fazer a sua opção, dentro dos 90 dias, com efeito retroativo a 1º de maio de 2014. Aposentados e pensionistas. Esse é um detalhe muito importante que já foi abordado na época dos planos anteriores, né, que devemos sempre lembrar que existem embasamentos legais e específicos para quem de fato pode realizar a opção ou não. Então, vamos lembrar como pode ser, se você é um aposentado ou uma pensionista, ou um pensionista. Os aposentados e pensionistas, aos quais se aplica a garantia constitucional da paridade, este detalhe importante, poderão optar a qualquer tempo pela integração na nova carreira. Tem 2 detalhes muito importantes neste texto. Paridade, ou seja, é uma garantia constitucional e tem várias regras e detalhes, tá? Poderão optar a qualquer tempo. O aposentado e o pensionista, eles não têm a necessidade imediata de aposentadoria até de opção até 15 de abril. Eles poderão optar após isto. Mas vamos lembrar que é importante ter a data de 15 de abril. Por quê? Vocês já vão entender. A opção dos aposentados e pensionistas produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2014 para aqueles que realizarem a opção no prazo de 90 dias contados da data da publicação. Aqui está o detalhe. Ela vai ter efeito retroativo a maio de 2014, se você, aposentado e pensionista, optar dentro deste prazo de 90 dias. Tá? Então, este é o detalhe. Apesar de ser garantida sua opção a qualquer tempo. Porém, a retroatividade a maio de 2014 só se dará de fato se você optar no prazo de 90 dias. Ok? A opção formalizada, após o prazo previsto, que é garantido aqui no texto inicial, produzirá efeitos a partir do 1º dia do mês da opção. Então, você não optou dentro do prazo de até 15 de abril. Aí, seja por qual for o motivo, você foi optar em 15 de junho. O efeito legal produzirá a partir do 1º dia de junho. Você optou em 15 de junho, o efeito será a partir de 1º de junho. Então, isto também é um detalhe importante que é permitido para os aposentados e pensionistas, não para os ativos. Os proventos, pensões ou legados serão fixados nos símbolos da remuneração, estabelecidos para a carreira correspondente de acordo com o anexo 3 da lei, mantida a respectiva jornada. Aposentado não tem opção de jornada. É exatamente a situação que ele encontra-se, tá? Ele vai nominalmente mudar de ES12 para ANS12, para TS2 para ASTS2, ok? Como fica, de fato, a remuneração dos optantes pelas novas carreiras. Já mostramos como seria a sua integração, a sua acomodação. Como será essa característica, né, esse olhar
da remuneração de fato, tá? Primeiro, receberão os símbolos de vencimentos correspondentes ao nível e categoria no qual o mesmo foi integrado. Vamos lembrar, a ES12 para a NS12. Então, exatamente nominalmente como está. Ao servidor cuja integração na nova situação resulte um valor inferior à remuneração atual, em razão de decisão judicial ou não, não importa, fica assegurada a percepção da diferença, que será paga a título de subsídio complementar. Uma remuneração será o subsídio. Se você tem um valor maior do que aquele previsto na sua tabela de subsídio, você recebe essa diferença em forma de subsídio complementar. E considerado também para efeitos de aposentadoria, pensão, 13º e férias. Ok? Sobre essa parcela, subsídio complementar, haverá incidência da contribuição previdenciária, não incidirão quaisquer vantagens, incidirão reajustes a partir de 2017, nos termos da legislação vigente. Ou seja, quando você faz a sua opção, já existem as tabelas 2014, 2015 e 2016 do subsídio. Mas, para o complementar, ele fica fixo, somado ao seu subsídio e reajuste a partir de 2017, de acordo com a legislação vigente. O mesmo se aplicará aos servidores que vierem obter decisões judiciais favoráveis após a integração nos valores de remuneração instituídos pelo quadro da saúde analistas. Você tem uma ação em curso quando, assim sair uma sentença, o mesmo vai acontecer. O que deverá ser aplicado, será aplicado e você receberá. Como compõe-se essa remuneração, essa situação? A referência é baseada no vencimento do mês de maio de 2014, por quê? Retroativa a maio de 2014. As vantagens de ordem pessoal previstas na Lei 13.652 de 2003 e a legislação subsequente, Lei 14.713 de 2008 e outras de idêntica natureza previstas em lei, todas estas compõem a somatória do subsídio. A gratificação especial pela prestação de serviços assistenciais em saúde, prevista na Lei 11.716, de 3 de janeiro de 1995. A gratificação de atividade, instituída pela Lei 15.364, de 25 de março de 2011. O adicional por tempo de serviço e a sexta parte, decorrentes ou não de decisão judicial, concedidos até 31 de maio de 2014 e a gratificação de gabinete tornada permanente até 31 de maio de 2014. Então, isto é a composição da sua remuneração. Outras vantagens pecuniárias tornadas permanentes de caráter pessoal, inclusive as decorrentes de exercício de cargos em provimento, em comissão ou em função de confiança, deverão estar tornadas permanentes até 31 de maio de 2014 para compor a somatória do seu subsídio. A gratificação especial de regime de plantão, fim de semana, gratificação de plantão semanal, gratificação de plantão complementar, previstos no artigo 1º da Lei 11.716 de 1995, serão calculadas pela média aritmética simples, apurada a partir dos 6 maiores valores efetivamente recebidos no período de 12 meses que antecedem a lei. Ok? Então, vai ser uma somatória dos 6 maiores valores, realizando a média aritmética nos 12 meses que antecederam a lei. O Prêmio de Produtividade e Desempenho, conhecido também como PPD, nos termos da Lei 14.713 de 2008, será também, como ele calculado, uma média aritmética simples, apurada a partir dos 6 maiores valores efetivamente recebidos no período de 12 meses que antecedem esta lei.
Então, gratificação especial de plantão e PPD são médias aritméticas simples nos 6 maiores períodos. Nos 6 maiores valores no período de 1 ano. O que chamamos de parcelas compatíveis? É o que pode entrar e é compatível com a remuneração por subsídio. Ok? Gratificação de difícil acesso, diferença por acidente, auxílio acidentário, terço de férias, gratificação por risco de saúde e vida, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, gratificação por participar em órgãos de deliberação coletiva, gratificação por tarefas especiais, auxílio doença, salário família e esposa, rendimento abono do PIS/PASEP, hora suplementar, auxílio refeição e transporte, salário maternidade, vale alimentação, 13º subsídio e seu adiantamento, retribuição pelo exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, retribuição, diárias para viagem, abono de permanência em serviço, gratificações de plantão extra, artigo 4º da Lei 11.716 de 95, gratificação de difícil provimento e gratificação de preceptoria. Estas parcelas são compatíveis com a remuneração por subsídio. Importantíssimo. Nos valores constantes das tabelas ficam absorvidos eventuais reajustes nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei de 13.303 de 2002, ou da lei que vier a substituí-lo para os exercícios 2014, 2015 e 2016. Lembre-se das tabelas, elas já estão publicadas em lei. As tabelas de subsídios, valores do subsídio, da remuneração por subsídio 2014, 2015 e 2016. Exercício de cargos de provimento em comissão ou de funções de confiança. Os integrantes deste quadro novo, quando nomeados ou designados para o cargo de provimento em comissão ou função de confiança, serão remunerados, além do subsídio, pela retribuição conforme o anexo 5º integrante da lei, 16.122. São valores já fixados. Então, precisa olhar lá o anexo 5º, o anexo 5, para poder ver que valor é este. A remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou em função de confiança não se incorporará, não irá mais se incorporar. E nem tornará permanente, como anteriormente. Para quaisquer efeitos, poderá ser incluída na base de contribuição previdenciária por opção expressa. Quer dizer, você tem que ir lá, na sua área de RH, está num cargo em comissão, ou uma função de confiança. Não, apesar de não tornar permanente, eu quero ser incluída na minha base de contribuição previdenciária. Então, eu vou lá por escrito. Nos termos da Lei de 13.973 de 2005. Vamos entrar num exemplo, ok? Para vocês entenderem. Eu acho que com o exemplo fica pedagogicamente e didaticamente um pouco mais fácil de visualizar o que é o quadro de saúde de analista, o quadro da saúde de analistas. Pegamos um exemplo, um servidor ativo, situação atual em maio de 2014. É um especialista em saúde, médico J40. Ele estava na referência ESM 12, nível 3, categoria 2. Ele tinha como vencimentos um padrão efetivo, de vencimento efetivo, um adicional de 4º quinquênio, uma 6ª parte, uma gratificação de prestação de serviços assistenciais e um PPD, um prêmio de produção e desempenho. Num total de R$ 6.841,63. Todas estas parcelas são compatíveis com a remuneração por subsídio. Ele fez a sua opção e na sua opção ele retroage a maio de 2014, ele continua analista de saúde médico, de especialista em saúde médico, analista de saúde médico, J20, jornada 20 horas, o símbolo ANSM2, nível 3, categoria 2. Qual o valor da tabela do subsídio?
8.199,15 em maio de 2014. Ele ganhava isto, vai para isto. Em maio de 2015, existe uma nova tabela, um outro valor, 8.433,02. Ele teve uma progressão, ele atingiu e atendeu o insumo da sua evolução, no mínimo 18 meses de efetivo exercício. Já conversamos isso no programa anterior. Ele foi do ANSM 12 para o ANSM 13, nível 3, categoria 3. É um novo valor, 8.769,94. E em maio de 2016, ele continua no ANSM 13, nível 3, categoria 3, só que com valor diferenciado, 8.933,78. Então, aqui são as parcelas compatíveis, aqui é uma simulação de como ficará a situação deste médico, J20. Um servidor ativo, analista de saúde não médico, psicólogo, J40 ES13, na última referência do plano anterior. Ele tem os seus vencimentos, então suas parcelas compatíveis, padrão, gratificação, adicional quinto quinquênio, sexta parte, ele tem uma gratificação permanente de gabinete, uma vantagem de ordem pessoal, um RDPE, ele tem o PPD e tem ainda uma VOP de alguma ação que ele ganhou. O padrão dele chega a 11.413,57 em maio de 2014. Olhando para a tabela da remuneração por subsídio, ele vai para o ANS 13. O subsídio é 11.230, o valor da tabela. Como ele tem este valor a maior, o que acontece? Ele gera um subsídio complementar e fixa. Em maio de 2015, muda este valor da tabela de remuneração por subsídio, é uma somatória do 12.000 mais os 182, ok? Fica 12.195,62. Ele também tem os insumos para evoluir por uma progressão. Aí vem a novidade, o símbolo 14, né, a categoria 4 do nível 3, a ANS 14, novamente altera-se o valor da remuneração por subsídio, soma-se com o complementar, e em maio de 2016, já no símbolo ANS 14, com um novo valor. Por isso que é muito importante este exemplo, ele qualifica o que conversamos sobre sua situação atual e o que vem por aí. Qual será o seu futuro? Porque, inicialmente, parece não muito interessante, mas você vislumbrando essa progressão, esse caminhar do tempo, essa linha do tempo, você pode localizar vantagem, sim. Então, a informação, o tirar dúvidas é fundamental. Aqui um admitido que já tinha optado pelo PCCS e que tem uma gratificação de gabinete que não está permanente. Qual é o cálculo? Lembra que conversamos agora há pouco sobre o admitido, ele entra numa referência única, num símbolo único, melhor dizendo, QSAJ40, ANS, que é o analista de saúde. No cálculo que ele tem em 2014, ele ganhava 5.952,38. O símbolo único do nível superior, o QSA, J40, 6.143,10. Ele não tem a evolução por progressão, mas ele tem a tabela já posta para 2015 e 2016. Uma coisa muito importante, e aqui eu falo especialmente para nossas unidades de recursos humanos. Vamos lembrar, todas as unidades receberam os formulários do termo de opção, os modelos de lauda, formulários do termo de opção pelo PCCS, porque temos servidores que não optaram pelo PCCS, que são ainda QPs,
e demais documentos por e-mail. Uma vez na semana, sempre às quintas-feiras, na coluna de servidores, as laudas deverão ser publicadas pelas respectivas coordenadorias regionais, Covisa, SAMU, Hospital Cachoeirinha. As outras unidades de RH encaminharão ao CRH3 para publicação. Os termos deverão ficar sob a guarda das URHs pelo prazo de 180 dias, a contar da data da opção inicial do servidor, uma vez que, para eventual desistência, será utilizado o mesmo termo. A opção de desistência expressa está no mesmo termo. No caso de opção de inativos, através de procuração, esta não deverá ter data inferior a 6 meses da data de opção do servidor. Ok? Então, a partir de 16 de janeiro de 2015. Depois do período de 180 dias da data de opção dos servidores, o termo de opção, os termos deverão ser encaminhados para ser arquivados no prontuário funcional, famoso prontuário rosa. Estes são os campos previstos no termo de opção. Preencher atentamente todos os campos. Lembrando que o termo deve ser impresso frente e verso. Registro, vínculo, nome, nível, categoria, a data, jornada de trabalho. Esse termo deverá ser assinado por você, servidor, também assinado e carimbado pelo atendente da sua unidade de RH. E uma via de protocolo com a data da opção e devidamente identificado deve ser entregue ao servidor. Todos os esclarecimentos, todos esses detalhes importantíssimos deverão ser dados no ato da opção. O atendente deverá esclarecer os principais pontos do QSA, referente aos cargos, carreiras, regras de integração, novas tabelas de remuneração, progressão e promoção. Quando eu falo para você, servidor, vá buscar informação, tenha claro que o seu ato seja, de fato, o grande gestor da sua carreira, é neste sentido que coloco. Lembrar também que a sua opção é provisória por 90 dias, da data da publicação. E que dentro desse período você pode desistir. Você pode ir lá mediante a sua expressa declaração e solicitação. No caso de desistência, você, servidor, que reverterá a situação anterior. Se você era QP, QPS, QPP, QPD, você não volta para o PCCS. Você volta para o seu antigo 4QP. Fundamental. Você, servidor, assim como eu, nós estamos aprendendo e conhecendo e tão indecisos quanto você. Você, servidor, como eu, profissional da área de recursos humanos, também sou e fui, porque eu já fiz a minha opção, e todos nós estamos na mesma situação. É uma troca de conhecimento, é uma troca de informações, é um partilhar de orientação. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença e a tua audiência em estar aqui acompanhando e conhecendo um pouco mais sobre o quadro de saúde analistas e deixar esse e-mail, que é saduvidas@prefeitura.sp.gov.br. É válido lembrar que é de fundamental importância, como venho citando, que você, servidor, conheça a sua carreira. Que você, servidor, tenha dúvida, vá buscar. Vá buscar informação. Ativo ou inativo. Admitido ou efetivo. Você tem todo o direito de saber como ficará a sua situação. Se é possível você realizar a sua opção. Quero agradecer mais uma vez. Você está aqui buscando essa informação através deste programa. Foi muito bom estar com vocês para poder prestar essa orientação. Obrigado.